E eu vou estar explicando algumas coisas para as pessoas que ainda restam dúvida. Aqui na nossa tela inicial, a proposta do macro tendência. Você analisar o macro de uma forma mais simples. Então ele não é um setup, ele não é algo que vai isolar todo o seu conhecimento. Ele é um auxiliador para suas tomadas de decisões. Então se você já tem um operacional, se você já opera, precisa de apenas mais consistência no mercado, saber para onde os ativos estão indo, qual a direção, qual seria a melhor opção, se compra, se venda. Tudo isso a gente tem de uma forma simples e objetiva nesse site. Eu sempre estou tentando trazer coisas novas, algo que eu vou achando interessante, eu vou adicionando aqui. Se vocês olharem, por exemplo, lá no Telegram, desde quando eu iniciei esse projeto até agora, tivemos bastante evolução, tanto em layout, quanto em indicadores e etc. Então a proposta do indicador é esse, é você poder analisar o macro de uma forma simples, sem confusão, sem estresse, direto ao ponto. Aqui é a nossa tela inicial e aqui é a tela de login. Tela de login não tem segredo. Faz o login normal, se não tiver cadastro, faz o cadastro. E aqui nós temos alguns indicadores, que eu vou explicar um pouco o que cada indicador faz. Esse indicador aqui, força da tendência do dólar no mundo. Esse indicador aqui é a mesma coisa de você olhar para cá. Só que aqui ele está consolidado. Ok? Então se você olhar aqui, ó, nós temos 24 ativos empurrando o dólar para cima. De onde vem esses 24? Se você somar aqui, ó, 6 ativo de segurança mais 18 ativo de risco é igual a 24. Correto? Da mesma forma, a questão de baixo, ó. 3 mais 1 é igual a 4. Ok? Então, esse indicador, ele mede, como ele já fala, mede a força do dólar, e ele dá uma previsão aqui do dólar, onde está mais forte a direção. Esses indicadores aqui são visões diferentes, tanto do dólar quanto do índice. Então, se você quiser ter uma visão rápida, como é que estão os ativos de risco hoje? Como é que estão os ativos de segurança? Esses indicadores é para você ter uma leitura mais rápida, né? E detalhada, porque aqui, ó, aqui eu tenho um consolidado. Mas aqui embaixo não, aqui embaixo eu já tenho ele separado, tanto os ativos de risco quanto os ativos de segurança. E aí eu consigo observar aqui, ó, como é que tá a tendência do índice, ó. Consigo observar também a tendência do dólar. Eu consigo ver de forma separada. Mas aqui embaixo nós temos acredito que seja um dos principais indicadores, né, que a gente tem, a força do dólar no mundo. Basicamente ele é esse indicador aqui, ó. Só que em formas de linhas eu consigo ver a evolução, né? A evolução desse indicador aqui em linhas. Se você tivesse olhado hoje de manhã aquele indicador que eu mostrei, que é esse primeiro aqui, ó, ele estava dizendo que o dólar era venda. E de fato o dólar era venda. É tanto que o dólar caiu bastante, né? E de repente, ó, a tendência que era de baixa para o dólar passou a ser tendência de alta. E aí você pode olhar no seu gráfico a partir no dia 12/2 de 2026, você vai observar o quanto o dólar andou para cima. Por quê? Porque todos os ativos, tanto o de risco quanto o de segurança, eles sincronizaram para empurrar o dólar para cima. Ok? Recapitulando. Linha verde por cima, linha vermelha por baixo, força de compra para o dólar. Linha vermelha por cima, linha verde por baixo, força de venda para o dólar. Força de venda para o dólar. Que foi esse caso aqui, que depois virou para compra. Ok? Então, se eu estou operando, independente do meu setup, se eu estou operando, eu preciso ficar observando o macro. Cara, como é que o macro tá? Ó, o macro tá possibilitando com que eu venda ao dólar. Legal, posso procurar vendas no dólar. Mas a partir desse momento aqui, ó, eu não posso mais pensar em venda de dólar. Olha isso. Olha a aceleração do preço indo para cima com muita força. Então esquece venda, é só compra. Então esse aqui é um dos indicadores, acredito que principal. Eu sempre dou ênfase a explicar ele porque eu acredito que seja um dos principais indicadores. O que é essa aceleração do preço?
ele monitora justamente isso aqui, ó. Cara, como é que tá a minha força do dólar? Tá ganhando força para alta ou tá ganhando força para baixo? Cara, tá ganhando força para alta. Aí ele vai monitorando, ó. Não, aqui o dólar tá perdendo força. Opa, tá ganhando força, entendeu? Aqui perdeu um pouco de força e aqui ganhou força novamente. E claro, nenhum ativo ele anda em linha reta, né? Ele sempre precisa fazer as suas correções e às vezes quando cai aqui é apenas uma correção. E logo o preço ganha força de novo na tendência primária. Outra dúvida que surgiu até de um colega nosso, eu até renomeei aqui. Às vezes aqui vai estar dando compra para dólar e quando você olhar lá em cima vai estar dando venda. Poxa, mas por que está dando divergência? Aí foi onde eu renomeei aqui, ó, porque ele é baseado apenas nas notícias. Então, essa análise com IA é baseado apenas nas notícias. Eu não estou olhando aqui se os ativos de risco estão subindo, se os ativos de risco estão caindo. Não, eu estou analisando apenas as notícias daquele dia. Eu passei bastante tempo trabalhando em um projeto que eu queria fazer o seguinte. Eu queria que a inteligência artificial ela não analisasse só as notícias, mas ela analisasse todo o contexto do mercado. E aí eu trabalhei acho que mais de um mês. Tinha até adicionado mais uma URL aqui para fazer essa análise, para que você pudesse olhar e não, o dólar baseado na IA tende a subir, tende a cair. E foi exatamente isso que eu fiz. Cara, eu passei mais de um mês trabalhando em cima disso. E ajustava uma coisa e depois ajustava outra. Até que eu parei para analisar, a inteligência artificial me dizia justamente o que estava aqui, ó. O dólar tem de subir, cair ou ficar neutro. Ele falava a mesma coisa que estava aqui. Então eu parei, cara, eu dei um tempo, talvez futuramente eu volte a esse projeto novamente, mas não achei tão interessante, tá? Não achei tão interessante. Porque ele me dizia exatamente a mesma coisa, e às vezes ele dizia, olha, o dólar tende a ficar neutro. Cara, é bom não operar, é bom esperar, porque o dólar tende... E o dólar caía 20, 30 pontos. E aí ia dizer, não tem nada relevante a dólar, é melhor esperar. Então eu acabei dando uma pausa e deixar apenas as notícias mesmo, porque notícia sim, notícia é interessante porque eu preciso ter a análise da notícia. Não é pegar qualquer notícia aleatória e saber, cara, isso aqui vai subir, vai cair o dólar, não. Eu preciso analisar essa notícia, ver o que pode impactar tanto no dólar quanto no índice. Então, é interessante eu ter essa visão aqui. Mas para nossa análise, é muito melhor você ter esses indicadores que a gente tem, inclusive esse aqui, a aceleração do preço, é muito mais rápido e ele se torna sensível ao mercado. Então, em vez de eu estar mandando para a inteligência artificial, para ela falar basicamente o que eu estou vendo aqui, por isso eu deixei um pouco de lado. Esse indicador aqui, eu vou já falar um pouco mais sobre ele, mas deixa eu só falar um pouco aqui sobre alguns menus que a gente tem. Aqui em cima, nesse bonequinho, eu tenho a opção de, caso eu tenha comprar cartão de crédito, eu tenho a possibilidade de cancelar essa compra. Então eu venho aqui e cancelo a assinatura. Se você fizer uma assinatura com seu cartão de crédito e você não cancelar essa sua assinatura, todos os meses vai ser cobrado um valor da mensalidade. Já é disponibilizado a opção de você testar todas as quarta-feiras. Então se você tem curiosidade, vem aqui e testa. Olha, depois você pode vir aqui em histórico, ver os dias anteriores. Se você gostar, beleza, assina. Se não, não tem problema, a gente continua sendo amigo. Nessa rota gráfico do dólar no mundo, eu tenho aquele indicador, como eu falei para vocês, que na minha opinião é um dos principais, e eu fiz algumas alterações aqui. Algumas pessoas estavam reclamando da linha neutro, que ficava aqui levemente aqui por trás, né? Então adicionei aqui no filtro a opção de você olhar ela. Então aqui eu estou vendo, por exemplo, ela aqui por baixo, né? Ou eu tenho a opção de desativar ela. Ok? Opa, desativar. Por padrão, ela já vem desativada, tá? Mas você pode ativar aqui. Caso você queira ver em tela cheia, você clica aqui e ele vai te mostrar em tela cheia. Caso você queira ver só a aceleração do preço, você deixa só a aceleração do preço aqui. E aí eu adicionei uma outra rota que é essa Coulson aqui. Isso aqui é novo, tá? Então, vou estar explicando para vocês aqui um pouco sobre essa página aqui. Se você olhar, eu tenho 3 indicadores aqui. Porém, você consegue ver todos os indicadores aqui. Aqui no dashboard, por exemplo, eu tenho apenas alguns, né? Alguns que eu considero principais e deixo aqui no dashboard. Mas aqui você pode personalizar. Você pode clicar aqui, ó, nesse íconezinho aqui em cima, e tem todos os indicadores aqui, ó.
E aí você pode, não quero ver esse força da tendência, eu não quero ver esse gráfico de linhas, eu quero deixar só esse gráfico aqui. Eu já tenho uma página só com isso, né? Mas, caso você queira ver, ou queira ver só esse indicador aqui, aí você vem aqui e monta o seu próprio setup, o seu próprio layout, entendeu? Tem todos eles aqui, ó. Deixa eu selecionar todos eles aqui, só para mostrar para vocês, ó. Então eu tenho todos eles aqui, ó. E aí eu posso selecionar apenas o que eu quero, o que eu gosto de ver. Vou falar um pouco sobre esse carinha aqui, ó, que eu criei agora. Hoje foi bem lateral, então ficou meio esquisito aqui. Mas eu vou explicar um pouco sobre ele. Ele pega o SDBRL, ele pega o Ibovespa. Então, só uma observação aqui. Ó. Se você olhar aqui, ó, o Ibovespa, ele vem reto, né? E a partir daqui, ó, a partir de 10 horas, que ele começa a se movimentar. Então, todos os dias é padrão isso, tá? A partir de 10 horas que o Ibovespa vai começar a se movimentar. Ok? Então, eu tenho o Ibovespa, eu tenho o SP500, eu tenho o VIX e eu tenho o Bitcoin. A partir aqui de meio-dia, por exemplo, eu vejo o VIX subindo bastante, né? E os demais caindo. O dólar subiu e os demais todos foram caindo. Isso aqui é a confirmação de compra de dólar, no caso, né? E aí eu criei esse indicador aqui para facilitar também a análise, tanto aqui para o Brasil, quanto para pessoas que operam, por exemplo, ações americanas. Então, eu quero verificar aqui como é que está o VIX, como é que está o SP500, para quando abrir as ações americanas, juntamente com os outros indicadores que a gente tem aqui, ó. Então, eu já tenho uma direção para onde eu devo operar nas ações americanas, quando elas abrirem. Então, aqui nós temos ativos de segurança. Isso aqui a gente já tinha, né, nas outras versões. Então, aqui eu vejo só os ativos de segurança, como eles estão se comportando. Se eu quiser olhar só os ativos de risco, eu consigo ver separado aqui também. Sendo que aqui eu já posso personalizar, aqui em curso, né? Eu posso personalizar basicamente para mim ter aquela visão. Aqui é histórico, então consigo olhar dias anteriores, caso eu queira fazer backtest, ver como é que se comportou, enfim. Consigo puxar aqui e consigo ver como é que ele se comportou naquele dia. E aqui em Downloads, né? Downloads onde eu coloco alguns indicadores, como a simetria de Petax, o Fibonacci, curvas DI. Isso aqui já tem vídeo falando um pouco sobre isso aqui. Mas eu disponibilizo alguns indicadores aqui também, para quem quiser baixar, usar no seu operacional. Eu tenho um vídeo falando sobre cada um deles, caso você tenha interesse. É só procurar no YouTube que tem. Então basicamente é isso. Eu acredito que esse vídeo vai solucionar boa parte das suas dúvidas. Caso tenha ficado alguma dúvida, a gente pode ir conversando e eu tentando te explicar futuramente. Não sei se eu sou uma boa pessoa para explicar, tá? Que eu sou da área mais ali da área de programação, então às vezes eu não sei muito explicar, mas eu espero ter passado aí o essencial de como é que ele é feito, como é que ele é calculado, cada indicador, qual seria as visões que eu devo, para onde eu devo olhar, para onde eu não devo olhar. Enfim, então é isso, macro tendência é isso, é você ter todas as suas informações macroeconômicas em um só lugar. E olha que interessante, voltando um pouco a falar sobre a questão da IA, que eu trabalhei um tempo, eu tenho todas essas informações aqui, então eu não preciso de nada externo. Até as notícias, é interessante observar as notícias, eu sempre estou olhando aqui as notícias, eu sempre estou lendo, porém, todas as notícias, elas são refletidas no gráfico. Então, se eu estiver olhando para o gráfico, eu estou vendo notícias, eu estou vendo como é que o mercado está se comportando em relação a essa notícia, se está sendo pessimista, otimista. Então, tudo eu tenho aqui. Uma coisa que você tem que sempre ter na tua cabeça: ativo de risco e ativo de segurança. Se os ativos de risco estiverem subindo, o dólar tende a cair. Se os ativos de risco estiverem caindo, o dólar tende a subir. Então, sempre divida isso. O dia está otimista ou está pessimista? Como é que o mundo está hoje? O mundo está pessimista. Por que pessimista? Porque olha o dólar como é que está. Os ativos de risco, de segurança, os ativos de segurança tudo subindo, ativo de risco caindo. Então, o mundo está pessimista. Se o mundo estiver otimista, é o cenário contrário, é o cenário que a gente viu aqui pela manhã, né? Outra coisa que vocês não devem ignorar é a aceleração do preço. Pode prestar atenção que mesmo com a tendência de baixa, hoje pela manhã, eu já tinha indícios que esse dólar não tinha uma queda tão forte. E aí, ó, quando ele ganha força aqui para cima,
é a hora que isso aqui cruza. Só que eu já tenho que estar observando bem antes a aceleração do preço. Tem que estar observando, cara, está subindo. Mesmo o mundo estando em otimismo, a aceleração do preço está subindo. Então, está todo mundo cauteloso. Então, observe bem isso. Não desconsidere essa informação, porque essa informação é muito valiosa. Eu espero estar contribuindo para vocês de alguma forma. A minha ideia sempre é ajudar vocês, é trazer sempre coisas novas para que a gente possa melhorar os nossos resultados, né? E consequentemente, ajudar as pessoas que estão mais próximas de nós. Fique com Deus, um abraço, tamo junto.